Irmãos amados, que livro eu estou expondo das Escrituras? Os irmãos se lembram? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Comecei domingo passado, de manhã nós expusemos o capítulo 1 e à noite até o versículo 13 do capítulo 2. E nós vamos nessa sequência de pregação expositiva. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero comunicar à igreja que prontamente voltarão os almoços dominicais. E no mês de março já teremos. E também nós recebemos, para a glória de Deus, uma doação de um novo televisor que prontamente estará instalado aqui. E nós rogamos a Deus que abençoe os irmãos generosos que fizeram essa doação. Coloque-se de pé, nós vamos ler a santa palavra de Deus, a partir do versículo de número 14. Os que não estiveram domingo passado, este vosso pastor começou a expor o livro de Atos. Porque o tema da nossa igreja esse ano é uma igreja cheia do Espírito Santo. E o livro de Atos fala sobre quando o Espírito Santo de Deus enche a igreja. Antes de ler o texto, vamos cantar mais uma vez esse coro que o coro masculino cantou. Vamos lá? Oh Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Assim diz a palavra de Deus, a partir do versículo de número 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Leiam todos comigo esse versículo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oremos ao Senhor. Pai bendito, fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos em tua igreja, enquanto ouvimos a palavra. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê a bênção de perceber a brisa da tua graça em nosso meio. Que o Senhor seja exaltado, que os corações que aqui estão sejam alimentados e dessedentados. E que o Senhor nos mova como igreja unida a cumprir a missão e ser instrumentos úteis em tuas mãos para a glória e honra do nome de Jesus. Pedimos que repreendas qualquer ataque do inferno contra esta tua igreja. Que haja paz em nosso rebanho, que haja bênção vindas dos céus para nós. Nós te pedimos, Deus, fala a nossa alma, nós temos fome e sede do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Semana passada, amados irmãos, eu preguei em Atos 2, de 1 a 13. E dei a explicação teológica do texto. Mas imagine comigo, irmão, que você faz parte de uma igreja que está orando e invocando o Senhor. E de repente, no meio do culto, você ouve um som, amados irmãos, um som, querida irmã, como um som de uma tempestade de vento, um som impetuoso. E esse vento abre as portas e entra naquele lugar. E de repente, todos perplexos, assustados, vêm aparecer línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um.
E de repente cada um dos que ali está começa a pregar em outro idioma. E eles pregam, amados irmãos, as grandezas, a salvação de Jesus em pelo menos 18 idiomas distintos. Isso começa no cenáculo, amados irmãos, e esses discípulos não conseguem se conter e vão para a rua e se reúnem próximo do templo. E, amados amigos e irmãos, todas as pessoas que moram em distintas nações e são judeus, ao ouvirem aqueles homens iletrados, quando o texto diz que eles são galileus, eles não sabiam direito nem o idioma deles. De repente eles começam a pregar a grandeza de Deus em outros idiomas. As pessoas ficam perplexas e dizem o seguinte: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? A perplexidade da multidão. Mas sempre quando Deus intervém sobrenaturalmente, amados amigos e irmãos, não há só surpresa e perplexidade no meio do povo. Também acontece a perseguição, a difamação, e alguns dos que ali estavam disseram: estão embriagados. Falando em português, é tudo um bando de bêbados, são todos um bando de bêbados. E de repente então, irmãos, Pedro se levanta. E nós vemos aqui o primeiro sermão da igreja cristã, depois da ressurreição de Cristo Jesus. Pedro se levanta e vai explicar, amados irmãos, o Pentecoste. E esse primeiro sermão da história da igreja cristã fala do Senhor Jesus. E naquele dia, 3.000 pessoas são convertidas pelo Espírito Santo ao Senhor. Ao olhar para esse texto nessa manhã, esse texto desafia você e a mim que aqui estamos a cumprirmos a nossa missão de testificar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de ser uma bênção nesse mundo e no tempo no qual o Senhor nos inseriu. E aqui então nós aprendemos com o nosso Senhor como pregar a palavra de Deus. Esse chamado é seu. Esse chamado não é só do pastor Roster. O meu chamado é expor a Escritura, treinar e alimentar você. Mas cada um de nós que vive nesse mundo tem o chamado de pregar o Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Portanto, esteja muito atento. O Senhor quer te preparar nessa manhã para que você seja uma bênção e pregue a palavra de Deus onde Ele te colocar. Como pregar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, responda à necessidade com as Escrituras. Como pregar a palavra de Deus? Responda à necessidade com as Escrituras. Irmãos, os homens estão dizendo: esses cristãos são um bando de bêbados. E Pedro então, diante daquela cena, amados irmãos, não pode se calar. Apoiado por todos os demais apóstolos, ele se coloca de pé e diz: irmãos, são 9 horas da manhã. Esse povo teme a Deus. Eles não estão embriagados, mas o que aconteceu aqui é a promessa profetizada pelo profeta Joel, que está lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e o texto diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos, até sobre os escravos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e todos vão profetizar. A ideia, amados amigos e irmãos, é que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus, para que todo o povo de Deus pudesse pregar a palavra de Deus e ser uma bênção nas mãos de Jesus para a glória de Deus. E Pedro continua citando Joel, amados irmãos, dizendo que no fim daqueles últimos dias Deus mostraria sinais nos céus, como sangue, fogo e vapor de fumaça. E no fim dos tempos desta era na qual vivemos, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E a bênção de tudo isso é que quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, e nós então todos nos tornamos missionários, discipuladores, obreiros, evangelistas nas mãos de Cristo Jesus, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Amados irmãos, se nós queremos pregar a palavra de Deus, nós temos que responder às necessidades das pessoas com a palavra de Deus. Você convive com pessoas que têm sérias dúvidas,
Você convive com pessoas que passam por angústias e questionamentos intensos, e você é cristão. É por isso que é importante que você venha ao culto, é por isso que é importante que você ouça bons sermões, é por isso que é muito importante que você venha à escola dominical, porque você terá que responder perguntas no seu trabalho, na sua casa, para os seus vizinhos, perguntas que vêm da palavra de Deus. E se você quer pregar a palavra de Deus, você precisa responder à necessidade com as Escrituras, com a palavra de Deus. Pedro, diante, amados irmãos, daquele questionamento, abre a Bíblia e prega o primeiro sermão expositivo da história, onde ele conta que naquele dia se cumpriu a promessa, que o Espírito Santo veio sobre jovens, sobre velhos, sobre homens, sobre mulheres, sobre servos, sobre servas, para que cada um de nós cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Nesse texto nós aprendemos que para pregar a palavra de Deus, nós temos que responder às necessidades das pessoas com a palavra do Senhor. Irmãos, no início do meu pastorado eu li um livro que era um compêndio de homilética. Logo eu me tornei professor de pregação de homilética, de Andrew Blackwood. Andrew Blackwood era professor de homilética no seminário de Princeton, no início do século XX. E ele tem um livro cujo tema é sobre a preparação dos sermões. E ele diz que quando você vai escolher um texto para pregar para o povo de Deus, desde que você não esteja numa exposição sequencial, você sempre começa com uma necessidade. E você responde com a palavra de Deus. Seja um momento de angústia que o país está enfrentando, seja uma tragédia que nós vivemos, seja um questionamento do nosso tempo, você começa com a necessidade e responde com a palavra de Deus. É assim que funciona, amado amigo e irmão. Naquela semana do 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, eu era pastor no Chile, eu assisti no meu computador, estava respondendo uns e-mails. E de repente aquela tragédia, vários aviões caindo, irmãos, e aqueles 2 aviões atingindo o World Trade Center, o Centro Mundial do Comércio, e dando um golpe no orgulho americano, e entristecendo o coração de cada um de nós. No domingo seguinte, amados irmãos, em Manhattan, em Nova York, em todos os Estados Unidos, as igrejas estavam repletas, mas principalmente em Manhattan e na cidade de Nova York. E as pessoas se perguntavam por que Deus permite que algo assim aconteça. E o reverendo Timothy Keller, que vai estar no Brasil esse ano, pregador que admiro e louvo a Deus por sua preciosa vida, naquele dia na Redeemer Presbyterian Church, fez essa pergunta no início do sermão: onde estava Deus quando os terroristas destruíram as Torres Gêmeas? E então Timothy Keller, amados irmãos, pinta o quadro da civilização ocidental, dos nossos ídolos, amados irmãos, e os islâmicos atacaram um templo de adoração do mundo ocidental, o Centro Mundial do Comércio, e mostrando como a sociedade abriu mão de Deus, como o mundo se esqueceu de Deus, como o mundo deificou outras coisas, e como o mundo estava longe de Deus, e uma tragédia daquela servia para nos mostrar que nós precisamos mesmo da graça e da intervenção de Deus na nossa vida. E naquele dia Tim Keller, amados irmãos, se levantou e pregou o Evangelho de Jesus, e para a glória e honra do Senhor, na Redeemer Presbyterian Church, naquele dia 500 pessoas foram convertidas a Cristo, num só sermão, porque alguém aproveitou a necessidade e respondeu com a palavra de Deus. Foi isso que eu tentei fazer com vocês há 2 semanas aqui atrás, mas o Senhor não me deu 500 almas, mas Ele está enchendo a igreja, glória dele por isso. Quando nós trabalhamos a tragédia de Brumadinho, quando nós conversamos sobre uma dura perda que uma família da nossa igreja teve, quando nós conversamos sobre situações de enchentes no nosso país e respondemos com as Escrituras sobre como ter paz no meio da aflição. Se você quer pregar para alguém, se você quer discipular alguém, inevitavelmente você vai ter que abordar sobre essa necessidade dessa pessoa, respondendo à luz da palavra de Deus. Será alguém que vai estar no seu trabalho e vive uma vida amaziada com a pessoa com quem convive e tem um sentimento de perturbação no coração e não entende por quê. E vai perguntar a você e diz: é correto eu continuar vivendo amaziado? Por que eu tenho que casar? Um papel vale alguma coisa? E você vai ter que responder a necessidade com a palavra de Deus. Quando pessoas zombarem da sua fé: você vai naquela igreja lá, você só dá seu dízimo para o pastor. Você vai ter que responder ao questionamento com a palavra de Deus.
Ah, porque os cristãos não são amorosos, são kamikazes, eles não aceitam o comportamento das pessoas e que elas façam o que elas querem. Você precisa responder com a palavra de Deus. Você está preparado para responder com a palavra de Deus? Se você quer pregar a palavra de Deus, você tem que saber responder às perguntas do seu tempo. Um dos grandes problemas da igreja, amados irmãos, é que muitas vezes ela está respondendo as perguntas lá do passado. Louvamos a Deus pela nossa herança histórica, que é maravilhosa. Mas muitas vezes nós pegamos a nossa herança histórica e a deificamos como se ela tivesse o mesmo peso da palavra de Deus. E ao fazer assim cometemos idolatria, amados irmãos. Porque colocamos a nossa tradição no mesmo pé que as Sagradas Escrituras, e isso é pecado. Nós não podemos idolatrar a nossa tradição. Nós agradecemos a Deus pela família da qual fazemos parte, e agradecemos pelos nossos costumes, mas nós não os deificamos. Nós adoramos ao Senhor e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada. Nós temos que responder às perguntas do nosso tempo, enquanto pregamos a palavra de Deus, enquanto adoramos a Deus, enquanto bendizemos o nome do Senhor. Você tem dado respostas às perguntas do seu tempo? Você tem respondido aos questionamentos e às dúvidas com as quais as pessoas se aproximam de você com a palavra de Deus? Que nesse ano de 2019 o Senhor te capacite e que você se comprometa a estudar e a se preparar para dar resposta a todo aquele que pedir razão da sua fé, em nome de Jesus. Amém! Como pregar a palavra de Deus? Responda à necessidade com as Escrituras. Como pregar a palavra de Deus? Fale de Cristo Jesus. Como pregar a palavra de Deus? Fale de Cristo Jesus. Depois de anunciar, amados irmãos, que todo aquele que invocar o nome de Jesus vai ser salvo, então Pedro aplica o texto, falando que tudo isso veio por causa de Cristo Jesus. Aqueles homens e aquelas mulheres veem aquele vento impetuoso, veem aquelas línguas de fogo sobre a cabeça uns dos outros, estão pregando idiomas que nunca aprenderam por causa de Jesus. E Pedro então nos manda falar de Jesus. E em primeiro lugar ele diz que você precisa falar da vida de Jesus. Olha o sermão de Pedro, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado diante de vós, com aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro fala que a vinda do Espírito Santo é promessa de Jesus. E ele então fala da vida de Jesus. Ele fala, olha, Jesus, o Nazareno, esteve entre vós. Ele era santo, aprovado por Deus. Ele realizou milagres, prodígios, sinais. Vocês viram que ele veio de Deus. Ele esteve no meio de vós. Pedro diz que para falar de Jesus, nós precisamos falar da vida de Jesus. Você, se quer falar de Jesus, pode falar do seu nascimento, pode falar da sua ida ao templo na adolescência, pode falar, querido amigo e irmão, de quando ele foi ungido e batizado, amado irmão, para o sagrado ministério naquele dia. Pode falar dos seus ensinamentos, pode falar dos seus milagres, pode falar dos seus encontros, pode falar das suas curas. Você tem que falar que o Filho de Deus pisou nessa terra e se fez carne por amor de você e de mim. Fale de Jesus, fale da vida de Jesus. Mas Pedro diz mais, ele diz, fale da morte de Jesus. Versículo de número 23, vamos ler todos comigo, o que diz o 23, vamos lá? Sendo este entregue... Amados amigos e irmãos, Pedro fala da morte de Jesus. E aqui, amados irmãos, ele nos surpreende ao nos mostrar que a morte de Jesus estava no decreto de Deus. Mas aqueles que o mataram são plenamente responsáveis. Ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Cristo morreu na cruz porque Deus determinou antes da fundação do mundo que ele tinha que morrer na cruz para pagar os teus pecados e os meus. É decreto, é soberania de Deus. Mas quem entregou Jesus é responsável. Pedro diz, Deus o entregou, mas vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Os religiosos judeus, amados amigos e irmãos, entregaram Jesus a Pilatos. E Cristo foi crucificado em Jerusalém, por causa do nosso pecado. Mas aqueles que o entregaram têm grande pecado. Aqui, amados irmãos, há uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina da providência.
A doutrina da providência ensina, amados irmãos, que Deus sustenta, que a providência é uma obra de Deus por meio da qual Ele sustenta, conduz e governa todas as coisas. E um dos elementos da providência é o concursos. E o concurso significa literalmente que Deus usa os atos bons e maus de crentes e ímpios para cumprir os seus desígnios. Aqui o texto está dizendo que Deus usou os atos maus de homens ímpios para realizar a maior bênção, o maior sacrifício e dar a nós o maior presente da história, que foi a morte de Cristo Jesus para vencer a morte da cruz, para pagar os nossos pecados, para vencer o diabo, para nos livrar do inferno. Deus usa, amados irmãos, o que Ele quer e quem Ele quer para realizar o que Ele quer. Então nós precisamos pregar a morte de Jesus, porque o pecador só é salvo porque Cristo Jesus morreu na cruz em seu lugar para pagar os seus pecados. Como pregar a palavra de Deus? Fale de Jesus, fale da vida de Jesus, fale da morte de Jesus, mas fale da ressurreição de Jesus. E Pedro, então, amados irmãos, agora cita outro texto das Escrituras, o Salmo 16, de 8 a 11, quando ele vai falar da ressurreição de Jesus. E ele diz que a ressurreição de Jesus foi profetizada por Davi. E ele começa dizendo, irmãos, no versículo de número 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro prega a ressurreição de Jesus. Eu não vou precisar explicar o texto todo do Salmo, porque ele mesmo já explicou. O texto lá fala que não permitirás que a sua alma seja deixada na morte, nem que o seu santo veja a corrupção. O que é isso, irmão? Quando a gente morre, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa parte material se separa da nossa parte material. Então o nosso espírito vai a Deus e o nosso corpo aqui fica. Então, quando nosso corpo é sepultado, então os vermes vêm, comem o caixão, comem o terno, comem o corpo, comem os ossos, irmãos, e depois não vai sobrar mais nada, sobram só os ossos às vezes. E a corrupção é essa destruição do corpo. E aí Pedro diz, Davi não estava falando dele mesmo, porque ele morreu e o seu corpo foi comido pelos vermes e o seu sepulcro está entre nós. Davi estava profetizando que a alma de Jesus não permaneceria na morte, nem seu corpo seria comido e seria corrompido pelos vermes, amados amigos e irmãos. Foi profetizado que Cristo ressuscitaria. Pedro está dando base bíblica para a ressurreição, e aí ele diz no versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E ele está falando dos 12 apóstolos. E Paulo mais adiante, amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressurreto de uma vez só. Ele passou 40 dias pregando para os discípulos. E vocês sabem, irmãos, que é impossível que 500 pessoas sustentem uma mentira durante a sua vida inteira, décadas, sem falar a verdade. Você sabe, amado amigo e irmão, que muitas vezes entre os adolescentes acontece isso, entre as crianças, entre os adultos não, né? Mas você fala assim, vou te contar um segredo, você não conta para ninguém. E aí de repente o outro, olha, eu vou contar um segredo só para você, você não conta para ninguém. E daqui a pouco está todo mundo sabendo. Se alguém tivesse mentido, estava todo mundo sabendo. Mas aquelas pessoas sustentaram até o final da sua vida, elas viram Jesus ressurreto. Isso não é a história da carochinha. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Fale da ressurreição de Jesus. Porque se o seu Senhor não ressuscitou, Ele não é digno de confiança.
A ressurreição é essencial para a nossa fé. Mas você precisa falar da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Mas você também tem que falar da exaltação de Jesus. Fale da exaltação de Jesus. Pedro diz, amados irmãos, que Jesus foi exaltado quando subiu aos céus. E diz o texto, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O que Pedro está dizendo aqui, amados irmãos? Você lembra quando um general romano vencia a guerra? O general romano vencia a guerra, então ele tomava todos os despojos dos seus inimigos, matava muitos, mas trazia alguns manietados, com roupas paupérrimas, para serem envergonhados enquanto entrassem na cidade. E o general entrava na frente, glorioso, amado amigo e irmão, com aclamações do povo. E era necessário que ao seu lado, no seu carro, subisse um homem, enquanto o povo aclamasse o general e louvasse a sua grande conquista. Amado amigo e irmão, aquele homem ia dizendo, memento morti est, memento morti est, memento morti est. Não te esqueças que não passas de um mortal. O general podia achar que era Deus. Alguém tinha que advertir-lhe que ele era mortal, para que ele também não sucumbisse. E depois entravam os inimigos e jogavam neles tomate, urina, eles eram vaiados. E então o general trazia o seu grande despojo, repartia com a elite e ainda às vezes abençoava o povo com parte da sua conquista. O que o nosso texto está dizendo? Jesus matou a morte e venceu os demônios na cruz. E ele ressuscitou, amado amigo e irmão. E ele subiu aos céus. E quando ele entrou naquele glorioso lugar, ninguém dizia a ele, memento morti est, porque ele venceu a morte. Ele é o Filho de Deus. Mas quando ele entrou naquele lugar, foi exaltado e glorificado por todos os anjos. Os seus inimigos já tinham sido humilhados. E agora, como grande conquistador da nossa vitória, ele reparte o seu tesouro, que é o Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo. O grande vencedor repartiu o tesouro com você e comigo. E aí então, Pedro diz, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Pedro prega a exaltação de Jesus, para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é Cristo, Ele é o nosso Redentor. Se nós, amados amigos e irmãos, queremos ser uma bênção nesse tempo, nós temos que falar de Jesus. Não adianta sair dizendo para as pessoas, Deus te ama, Deus é 10, você é uma joia preciosa. Só isso não vale nada. O pecador precisa de Jesus. E você precisa anunciar ao pecador que Deus se fez homem em Jesus. Você precisa anunciar a gloriosa obra de Jesus. Você precisa anunciar o grande amor de Jesus da cruz. Você precisa anunciar a vitória de Jesus. Você tem que anunciar que Ele já está exaltado e Ele virá buscar o seu povo. E enquanto Ele não vem, Ele já nos deu o maior presente, que é o Espírito Santo em nossa vida. Fale de Jesus, fale da vida de Jesus, fale da morte de Jesus, fale da ressurreição de Jesus, fale da exaltação de Jesus, fale de seu regresso. Fale que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e o pecador só pode ser salvo e reconciliado com Deus, se ele crer que nunca ninguém o amou como Jesus, que deu sua vida na cruz para salvá-lo. Como pregar a palavra de Deus? Fale de Jesus. Até o helicóptero passou assim para fazer uma música de fundo, um som de fundo. Como pregar a palavra de Deus? Você tem pregado a palavra de Deus? Responda à necessidade com as Escrituras. Exalte, fale de Cristo Jesus. Mas como pregar a palavra de Deus? Busque a transformação. Como pregar a palavra de Deus? Busque a transformação.
Versículos 37 a 41 nós vamos ler responsivamente, assim diz a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, nós temos que pregar para buscar a transformação. Quando um profeta prega para agradar a multidão, ele se torna um profeta vendido. Mas quando o pregador ama você, ele vai trazer mensagens de consolo ao seu coração quando você estiver desiludido. Mas ele vai trazer mensagens que confrontam você e o seu pecado, para te mostrar o quanto você é miserável e o quanto você carece de Jesus. Então, quando eu entendo quão miserável sou e vejo o amor de Cristo por mim, e o Espírito Santo me ressuscita na alma e me abre os olhos, minha reação natural é correr para Jesus, depositar nele a minha fé, crer nele como meu Senhor, buscar um relacionamento vivo e pessoal com ele, e então ter a minha vida transformada. E quando Pedro prega Jesus, amados amigos e irmãos, aquela multidão de judeus, eu imagino que eles estão no templo, diz o seguinte: e agora? Nós matamos esse homem que era o próprio Deus. O que nós vamos fazer, irmãos? O que nós podemos fazer? Pedro diz a eles, amados irmãos, buscando a transformação: arrependei-vos e sede cada um de vós batizados em o nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo, amado irmão, que quando eu prego o Evangelho, eu tenho que mostrar ao homem que ele é pecador. E quem é pecador precisa se arrepender da vida que tem levado. Precisa se arrepender de andar longe de Deus. Precisa se arrepender de viver só para si. E não viver para servir Jesus. Pedro diz: arrependei-vos. E aí então, quando eles se arrependem, eles creem em Jesus, e ele diz: sede batizados em nome de Jesus. Ora, pois, irmão, só é batizado quem creu. Pedro está dizendo que para a salvação é necessário ter arrependimento e fé. E o batismo, amado irmão, é o selo do pacto com Deus. Só é batizado quem crê. Então ele diz que é necessário para a transformação você reconhecer que é pecador, crer em Jesus e se comprometer com Ele. E ele diz então que quando aqueles homens se arrependessem e crescem em Jesus sendo batizados, eles receberiam o selo, o dom do Espírito Santo. Eles se tornariam habitação de Deus. Receber o selo e o dom do Espírito Santo é receber a vida eterna que há em Cristo Jesus. E aí Pedro fala algo maravilhoso que se aplica àqueles judeus, mas também a mim e a você. E eu fico emocionado quando eu leio esse texto. Eu sou pai de 3 filhos, eu já oro pelos meus netos, e o texto diz assim de maneira maravilhosa, versículo 39, pois para vós outros é a promessa. Era para eles e era para nós, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para você que crê em Jesus, mas é para a nossa descendência, a aliança, é para os seus filhos. É para os filhos dos nossos filhos. Temos que pregar o Evangelho a eles. Mas se eles crerem em Jesus, eles serão a habitação do Espírito. Se eles crerem em Jesus, a família deles estará debaixo da bênção de Deus. A promessa é para você, é para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, mas não só para a nossa família, para tantos quantos Deus chamar. Aqueles que estão perto de nós aqui em São Paulo, na Unida, mas aqueles que estão longe, amados amigos e irmãos, a promessa é para todo aquele que crer em Jesus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Irmão, não queira agradar ao mundo.
Não queira se adequar ao espírito do mundanismo que ofende a Deus, que se levanta contra Deus e que está contrário à palavra de Deus. Quem te amou foi Jesus. Salve-se dessa geração perversa. Se arrependa dos seus pecados e entregue-se totalmente pela fé a Cristo Jesus. É claro que isso será obra do Espírito Santo, mas você vai crer. Creia em Jesus. Deposite sua vida nele. Salve-se dessa geração perversa. Naquele dia, irmãos, o texto diz que aceitaram a palavra, 3.000 pessoas foram batizadas. E a igreja começou a ter, então, 3.120 membros. Como pregar a palavra de Deus? Busque a transformação dos ouvintes. Você não prega para agradar. Você não prega para receber aplauso. Você não prega para dizer para você como você fala bonito, nem para massagear o ego de ninguém. Preste atenção, quando você começar a pregar, vão fechar a cara para você. Vão dizer, você está querendo me convencer? Quem que você acha que é? Você é melhor do que eu? Mas você sabe que ainda que você seja confrontado, você ama essas pessoas, e você sabe que Deus as amou, e você sabe que se elas não crerem em Jesus, elas irão para o inferno eterno da ira de Deus. Elas carecem de Jesus, elas precisam conhecê-lo. Os seus amigos que tanto você ama e brincam com você, se eles não crerem em Jesus, eles vão passar a eternidade ardendo no inferno, debaixo da ira de Deus. E você tem o Evangelho que pode mudá-los. E você tem o Evangelho que pode libertá-los. E você tem o Evangelho que pode transformá-los. E o que você faz? Se cala. Para não desagradá-los, você quer vê-los no inferno. Se você os ama, você vai falar de Jesus para eles. Você vai dizer para eles que Jesus amou o seu povo. E que quem se arrepender e crer em Jesus será salvo. Você vai dizer para eles, você pode ser um dos salvos. Você pode ter paz com Deus. Você pode passar a eternidade com Jesus. Você pode ter Deus dentro. Sabia que a palavra entusiasmo, sueudo, significa ter Deus dentro? É o significado entusiasmos do grego, é Deus habitando em você. Você pode falar, você pode ser a pessoa mais entusiasmada do mundo. Você pode ter Deus dentro do peito. Se você se arrepender em Cristo e crer em Jesus, você será salvo. Naquele dia 3.000 se arrependeram, creram e foram transformados. Irmãos, o Evangelho causa grande transformação. Irmãos, eu disse a vocês que voltei de Santiago. Cheguei ao Brasil dia 26 de dezembro, de volta, de 2007. Nós passamos 3 dias aqui em Guarulhos com a minha sogra. E eu assumi o pastorado da Igreja Presbiteriana do Guará 2, no dia 29 de dezembro de 2007. No primeiro domingo, eu preguei no culto de Ano Novo. No primeiro domingo que ali preguei, motivei os irmãos a convidarem visitantes. Lá o povo viaja, mas não é tanto como aqui. E a igreja estava lotada. E um irmão convidou um homem que foi à igreja pela primeira vez. E a igreja tinha um ministério de recepção muito forte. E a gente instalou ali e falei, gente, eu quero todo mundo pegando os nomes dos visitantes. E naquela primeira semana eu liguei e orei pelos visitantes. E eu orei por um homem que eu não vou dizer o nome dele. Mas aquele homem, amados irmãos, era um policial aposentado, que tinha se envolvido com drogas, com pecado, com prostituição, e preparando uma festa muito mundana e pecaminosa na sua casa, subiu no telhado da sua chácara, caiu, partiu-se todo ao meio, e quase ficou paraplégico, por graça de Deus foi recuperado, mas aquele homem tinha uma alma desesperada. Ele começou a frequentar o grupo dos neuróticos anônimos, lá do Guará 2, e lá um irmão que foi evangelizar, achou aquele homem e trouxe aquele homem para a igreja. E aquele homem veio à igreja, e ouviu o evangelho. E naquele primeiro domingo de janeiro de 2008, foi convertido a Cristo Jesus. A vida daquele homem mudou. Ele trazia suas 3 filhas, trazia seu genro, trazia sua família. Achou seus irmãos que viviam em todos os lugares do Distrito Federal e até fora do Distrito Federal e levava para a igreja. E eu sentava e conversava e pregava o Evangelho. E aquele homem começou com uma fome intensa. E dizia a mim, os presbíteros, eu preciso aprender isso tudo que vocês sabem, eu estou atrasado. Ele entrou na classe de novos membros, mas não bastou, a fome dele era grande.
Durante alguns anos a gente trazia uma caravana para a Editora Fiel todos os anos, e lá no primeiro ano estava aquele irmão no primeiro banco anotando tudo. Depois aquele irmão se tornou um diácono precioso, e quando chegava alguém na igreja dominado pelas drogas, amados amigos e irmãos, ele fazia parte do ministério que recebia aquela pessoa e levava para a casa de recuperação. Mas eles faziam mais, eles iam para a casa da pessoa e davam assessoria à família e preparavam a família para restaurar a pessoa quando ela voltasse da casa de recuperação. E até hoje aquele irmão é uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus, porque quando Jesus entra na vida de alguém, amado irmão, Jesus muda a vida dessa pessoa. Então, se você quer experimentar a real mudança na sua vida, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. E se você quer ver os seus amigos transformados, prega a eles o Evangelho, e que eles tenham um arrependimento sincero, fiel e verdadeiro, e creiam em Jesus, e a vida deles será mudada, e eles serão uma grande bênção na mão de Jesus. Mas quem prega o Evangelho de Jesus, não prega para agradar a multidão, não prega para massagear o ego, prega para ver transformação. Minha sincera oração, amado irmão, é que em nossa igreja nós vejamos o Senhor Jesus transformando muita gente. Amém, meus irmãos? Que Deus use você para a transformação de muitos, para a glória e honra do nome de Jesus. Que a nossa igreja influencie na transformação dessa cidade. Que por estar num lugar estratégico nós influemos em transformação também em nossa denominação. E por que não abençoando essa nação? Porque o Brasil precisa mesmo de Jesus. Os brasileiros só vão mudar quando se arrependerem de seus pecados e crerem de verdade em Jesus, entregando a Ele totalmente a sua vida. Eu quero lhe perguntar: você tem cumprido a sua missão? Você tem pregado a palavra de Deus? Quando o Senhor Jesus voltar e perguntar a você acerca do que você fez com os talentos e dons que Ele te deu, o que você responderá a Ele? Como pregar a palavra de Deus? Responda à necessidade com as Escrituras. Pregue a Cristo Jesus e busque transformação. Que Deus use a tua vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Achei que tinha levado 50 minutos, deu 36, vamos orar. Oremos ao Senhor. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra e disse: eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero responder às necessidades com as Escrituras. Eu preciso me preparar. Eu não quero ter vergonha de Jesus, Ele é a pessoa mais preciosa da minha vida, eu quero falar dele o tempo todo. Eu quero ser um instrumento de transformação das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero orar com você. Se você ouviu essa mensagem e você quer ser uma testemunha viva e pregar a palavra de Deus, eu não vou chamar você aqui na frente porque não dá espaço, tem orquestra aqui, mas onde você está, coloque-se de pé e diga: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Jesus. Eu quero responder às necessidades com a palavra, falar de Jesus e ser um instrumento de transformação. Nós vamos orar a Deus. Que Deus use a sua vida. Pai bendito, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra. Deus, eu fico perplexo. Só de ter a palavra do Senhor na minha língua demonstra que eu sou amado demais. Mas não só eu, esse povo todo é muito amado. O Senhor fala conosco, fala na nossa própria língua, e o Senhor fala claramente. O Senhor nos deu uma salvação maravilhosa, e se não bastasse, ainda nos chama para sermos cooperadores de Deus, usando uma linguagem contemporânea de jovens parceiros do Senhor na obra. Pai, nós não somos nem dignos de ser chamados teus filhos, quanto mais teus obreiros, mas o Senhor quer nos usar. Pai, por favor, ajuda-nos a levar a sério o Senhor, que nesse ano teu povo leia a Bíblia como nunca. Teu povo venha para a escola dominical, teu povo se prepare para responder as perguntas que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, encha a unida de amor por Jesus. Que Jesus não seja alguém distante, não seja só uma verdade na qual eu creio, mas que Jesus seja a verdade que Ele é, mas a pessoa mais importante da minha vida. Que Jesus seja aquele que eu amo,
aquele com quem eu falo, aquele com quem caminho, aquele que enche o meu peito, que dá razão à minha vida, que me salvou, que mudou tudo em mim. Ó Deus, faz com que tua igreja fale da vida, da morte, da ressurreição, da exaltação, do regresso, da salvação que é só em Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos transformação. Nós não acreditamos que o Senhor chega num lugar e as coisas continuam do jeito que elas estavam. Então nós pedimos uma transformação real a começar dos nossos corações. Nós pedimos uma grande mudança dentro das paredes da nossa casa. Enche a nossa vida, a nossa família, ó Deus, de amor verdadeiro por Jesus. Tira de nós todo o espírito somente de religiosidade. Faz de nós um povo, ó Deus, que ama o Senhor, que ferve o coração no primeiro amor. Ó Deus, ó Pai, e que nós sejamos instrumentos de mudança em casa, na cidade, no país, nesse tempo, porque Cristo Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Usa a nossa vida. Levanta aqui, ó Pai, uma geração de obreiros e obreiras, de missionários e missionárias, de evangelistas, de crentes que são uma grande bênção em tuas mãos. Usa-nos para mudar a cara da cidade, do Brasil, para ser instrumento de transformação neste mundo. Nós oramos, Pai, assim, crendo na obra que Jesus fez. Só por causa dele, sabemos que o Senhor vai nos atender. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.